Amém. É muito bom estar com vocês hoje, um privilégio enorme. Queria só orar mais um pouquinho. Baixe sua cabeça, Senhor, obrigado por esse privilégio, Senhor, de desfrutarmos da sua presença todo o tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor abriu esse novo e vivo caminho para que possamos te encontrar, Senhor, te encontrar, Senhor. Te encontrar nas regiões celestiais, te encontrar no nosso dia a dia, Senhor. Te encontrar, Senhor, e desfrutar da Tua presença, da Tua graça, desse reino inabalável, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Onde estaríamos se não fosse o Senhor, Pai? Se não fosse a Sua bondade, se não fosse a Sua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te peço que o Senhor cale toda e qualquer voz que não vem de Ti, Senhor. Num raio aqui de, sei lá, 5 quilômetros, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Transborda nesse lugar, Senhor, a percepção da Sua presença, Senhor. Transborda, Senhor, transforma a nossa mente, Senhor. Coloca sementes do Teu reino nos nossos corações, Pai, de forma que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, Pai. No poderoso nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então, é uma bênção, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: pô, que bom que você veio. Que Deus te abençoe. Fala para ela: que Deus te abençoe. Isso. É isso que Deus fala, né? Quando a gente vai na direção dele, ele fala: pô, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom te encontrar. Queria compartilhar com vocês uma palavra, né, que tem me abençoado muito. E essa tarde eu fiquei indeciso sobre o que ministrar diante de tudo que a gente está passando no país, mas durante o louvor o Senhor foi me conduzindo. E eu queria falar um pouco, se tivesse um título, né? Na verdade eu passei esse título. Eu não gosto muito de dar títulos, mas mais cedo me perguntaram qual é o título, né? Eu botei, né, esse título, né? Que é Amadurecendo como Filho de Deus. Amadurecendo como Filho de Deus. No favor de Deus e nas adversidades da vida. Então repete comigo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai e continua saindo, que sai e sai e sai e continua saindo da boca de Deus. Deus fala conosco o tempo todo. Não existe esse negócio de o sim de Deus, o não de Deus e o silêncio de Deus. E aí Deus passa 6 meses sem falar contigo, sem você ouvir a voz de Deus. Isso não existe, irmão. O que existe é um Deus presente nas nossas vidas, que fala conosco o tempo todo. E esse Deus que fala conosco o tempo todo, fala porque Ele está presente nas nossas vidas. A presença de Deus e a voz de Deus são sinônimos, são a mesma coisa. Você só ouve a voz de Deus por causa da presença de Deus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, amém? Aliás, nós estamos respirando porque Deus falou. Deus fala o tempo todo. Aliás, parte da armadura de Deus, Efésios 6,17, diz que o Espírito é a palavra de Deus, amém? É a espada, que é a palavra de Deus. Aí alguém podia me perguntar: ué, e você pegou sua armadura hoje? Claro que não. Eu não tirei ontem. Para que eu vou pegar hoje se eu não tirei ontem? Você anda sem o capacete da salvação? Tira o capacete da salvação e bota na mesinha rapidinho para a gente ver uma coisa. Se já está difícil com o escudo da fé, irmão, tira o escudo da fé, vai dormir, vai, deixa lá, para a gente ver um negócio rapidinho.
Falar e a presença de Deus é a mesma coisa. Você ouve porque você está na presença de Deus. E a presença de Deus e a palavra que sai da boca dele te transforma. É isso que te transforma. Não é você decorar versículos, não é você decorar os princípios. Não é isso que te transforma. O que te transforma é perceber a presença, ouvir a sua voz e tomar uma decisão. Vou obedecer, não vou obedecer. O que Deus falou que te impactou hoje? Hoje. Feche seus olhos por um momento. Pede ao Espírito Santo para Ele trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Algum momento que você teve certeza que Deus falou com você. Pede para Ele trazer isso à sua memória. Um momento que Jesus estava ali naquela hora. Amém? A Bíblia diz que a gente tem que trazer a memória que nos dá esperança. O que Deus falou com você hoje? O que Deus tem colocado no seu coração? Quais são as sementes que saem da boca de Deus hoje? Ah, mas então a gente vai escrever uma nova Bíblia? Claro que não. A Bíblia são as 4 linhas do campo. Deus nunca vai falar além daquilo que Ele já estabeleceu, ou melhor, fora da linha dos 4 campos, do campo das Escrituras. Mas nem tudo que Ele fala está nas Escrituras. Por exemplo, se você perguntar para Ele: Senhor, eu vou trabalhar na Vale do Rio Doce, ou tenho uma oportunidade de emprego aqui na Americanas. Não, desculpa. Foi mal, pessoal. Onde que o senhor acha que eu vou trabalhar? Aí Deus fala com você uma das empresas. Pode ser que você seja a luz em uma delas. Ou melhor, você vai ser luz em uma delas. Mas Deus sabe qual que você vai abençoar. E se você procurar uma dessas 2 empresas na Bíblia, não vai estar, mas isso não quer dizer que Deus não está falando contigo. Agora, Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Uma coisa que está escrita, é assunto encerrado. Deus não vai contradizer nunca a sua palavra. E a gente tem que entender isso, a gente tem que perceber que a gente foi chamado, e desenhado por Deus para ouvir a sua voz e perceber a sua presença. Tudo sobre nós, a nossa personalidade, o intelecto, nossas características, foram desenhadas por um Deus incrível, que tudo que Ele faz é intencional. E tudo isso foi desenhado para a obediência. A obediência à palavra que sai da boca de Deus. O que é nas Escrituras que você leu hoje que falou no seu coração? Que foi Deus falando no seu coração. A desobediência viola o design de Deus, aquilo que Deus projetou para nós. Amadurecendo no favor de Deus e nas adversidades, ou em que a gente se mete, ou que o inimigo planta. O favor e as adversidades levam a gente a algum lugar. É como um barco à vela. Então você tem o vento, o Senhor venta nas nossas velas, mas é o timoneiro que escolhe para onde o barco vai. E as escolhas desse timoneiro vai fazer com que o leme te leve para algum lugar. Tanto o favor de Deus quanto as adversidades da vida podem nos levar para perto de Deus ou para longe de Deus. O que a gente tem que fazer então? Ah, mas o favor de Deus pode me levar para longe de Deus? Pode. Ah, mas as adversidades da vida podem me levar para longe de Deus? Pode. Os favores de Deus podem me levar para mais perto de Deus? Sim, foi desenhado para isso.
Mas você tem que monitorar, nós temos que monitorar os nossos corações, a intenção dos nossos corações. Qual a intenção dos nossos corações? O favor de Deus, ele não foi desenhado para autopromoção. O favor de Deus foi desenhado para que a gente possa gerar impacto, para que a gente possa testificar sobre Jesus Cristo de maneira incontestável. Mas a minha liberdade, a minha vontade, os meus desejos podem distorcer isso. Por exemplo, na vida de Salomão, é um bom exemplo disso. Deus vira para Salomão e fala para Salomão: Salomão, o que você quer que eu te faça? Alguém já viu isso em algum lugar no Evangelho? Me pede, o que você quer que eu te faça? Em João 15, né? Diz: pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vão e deem muitos frutos. E aí Salomão pegou e pediu, falou: eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria, deu graça, deu riqueza, deu poder, deu um reino incrível, extraordinário. Foi tão incrível que os outros reis ouviam falar desse favor que Salomão tinha recebido, e era só vitória, e ele avançava, e o favor de Deus estava sobre a vida dele, e ele ganhava as batalhas, ele ganhava as guerras, e a Bíblia diz que a paz veio sobre Israel naquele tempo. E a rainha de Sabá ouviu falar e falou: deixa eu ver quem é esse Salomão, deixa eu ir lá conhecê-lo. E ela chegou no reino de Israel, e ela viu, ela pôde contestar o favor de Deus sobre a vida de Salomão. Só que teve um mais, teve um porém, teve um contudo, teve um entretanto. Apesar do favor de Deus sobre a vida de Salomão, ele fez escolhas ruins. Ele tentou a autopromoção a qualquer custo, escolheu casar com 600 mulheres, e naquela época eles faziam acordos, né? Então Deus deu favor para ele, deu riqueza, deu sabedoria, deu tudo o que ele precisava para que ele pudesse governar um reino que não existia naquela época. Mas ele pensou: deixa eu fazer isso com o meu braço, deixa eu tentar fazer isso com o meu braço, deixa eu tentar alcançar paz com as minhas próprias estratégias. Deus já tinha dado para ele a paz. E fazendo isso, ele causou guerra e perda. O que ele fez? Justiça própria. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Quando a gente tenta lutar na justiça própria, a gente usa as ferramentas do inimigo no terreno do inimigo. E aí, o estrago é bem grande. Apesar de ser um homem vitorioso, apesar de ser um homem que estava ali com uma herança extraordinária, com favor extraordinário, mas ele tentou fazer justiça própria. O favor de Salomão foi extraordinário, o favor de Deus sobre Salomão foi incrível. Mas a queda dele levou a 300 anos de desgraça de Israel. Quanto maior é o favor de Deus na sua vida, maior a sua responsabilidade, irmão. Quanto maior o barco, quanto mais potente é o motor, maior é a onda que você causa. Favor de Deus é isso.
Favor de Deus gera uma onda de impacto, onde as pessoas vão olhar e falar: nossa, é extraordinário isso, é incrível isso. O favor de Deus, ele deveria me levar mais ao centro de quem eu fui desenhado para ser. Isso é aprender a depender mais de Deus, aprender a entender o quão importante é a presença, o quanto eu preciso da presença dele, aprender a me relacionar, a buscar esse momento de te encontrar. Continua sendo um momento de maior prazer. Deus nos deu favor para que a gente possa aumentar o impacto da mensagem. Se você é uma pessoa de grande favor, talvez a sua vida seja uma mensagem, e essa é a intenção de Deus. As pessoas olhem para você e falem: nossa, eu queria ter a paz que essa pessoa tem, eu queria ter a alegria que essa pessoa tem. A rainha de Sabá viu isso. Em 2 Crônicas, capítulo 9, né, no versículo 4, ela ficou tão impactada que a Bíblia diz que ela ficou fora de si. Ela falou: que isso? E no versículo 8, ela começa a profetizar e ela diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti. Ela olhou e falou: Deus se agradou de você. E botou o nome dele lá, ó. Botou o nome dele. Para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel. Então, ele fez algo que agradou o coração de Deus, é verdade isso. E Deus liberou grande favor sobre a vida dele. Para quê? Para ele? Não. Porque Deus ama Israel. Era para os outros. Sempre é para os outros. O favor de Deus não é para nós. Quando a gente recebe o favor de Deus, ele não é para nós, ele é para os outros. Só que nesse processo de para os outros, irmão, se você está com sede, você liga ali a torneira ali fora, a torneira é a primeira a receber a água. Mas ela não é um fim em si mesmo. Deus tem nos favorecido por causa das pessoas ao nosso redor. Então o favor de Deus sobre mim, sobre a sua vida, ele deve abençoar, beneficiar as pessoas ao nosso redor. Ou então, se isso não acontece, é um mau uso do favor de Deus. Eu estou usando mal. Eu não estou usando o favor de Deus para o que ele foi projetado. É verdade, Deus me ama. E ele está disponível. Quando eu preciso dele, eu falo: Senhor, eu tenho as minhas necessidades. Ele fala: filho, eu estou aqui. E são grandes. É interessante uma história, né, que ilustra isso. Em Mateus 26:13 diz assim: uma mulher vem e quebra o vaso de alabastro. E ela joga o perfume sobre, ela deu aquele perfume caríssimo para Jesus e coloca sobre a cabeça dele. E os discípulos olham aquilo e começam a falar: puxa, a gente podia ter pego esse perfume vendido, dado para os pobres, enfim. Mas ela estava fazendo algo para Deus. Ela estava entregando algo de valor ao Senhor. E é interessante, né, que 2 pessoas saíram com cheiro de perfume daquele lugar. Uma foi Jesus, a outra foi ela. Você abençoa as pessoas ao seu redor com o favor que você recebeu de Deus. E no processo, você é o primeiro a receber. Você recebe para abençoar. Assim é o favor de Deus. Deus te deu poder, te deu graça, te deu unção, te deu paz, te deu alegria. É para você usufruir disso, mas é para você abençoar. O favor é acesso
ao reconhecimento divino de algo que você está fazendo. Na vida dessa mulher, por exemplo, Jesus falou: olha, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. E hoje a gente está falando dela. A gente tem a atenção de um pai muito bom. Agora, quando o favor de Deus, a atenção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus vem sobre as nossas vidas de uma forma mais poderosa, não é para minha autopromoção, não é para que eu receba tapinha nas costas e fale: puxa, que pregação, que não sei o quê, puxa, que coisa incrível. É para que a vida das pessoas seja impactada pela mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo não pode ser só falada, tem que ser vivida. O meu relacionamento sincero com Deus gera favor. Não é a minha perfeição, porque eu não sou perfeito. Pergunta para minha esposa, pergunta para meus filhos, que convivem mais comigo. Mas a minha relação com Deus é sincera. E o alvo desse favor é levar a gente para mais próximo da vontade dEle, para mais próximo de quem eu e você somos, de verdade. Não é quem você ouviu falar que você é, mas quem Deus diz que Ele te desenhou para ser. Sabia que existe um perfeito você? E você foi planejado intencionalmente por Deus para estar vivo hoje, para impactar essa terra, para trazer o reino dEle, para glorificar Jesus, para testemunhar do amor dEle de uma forma e numa relação de pessoas que você vai fazer isso. O favor de Deus me leva mais profundamente a impactar a vida das pessoas. Atos 1:8, Jesus falou: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Para que eles vão receber poder? Para serem testemunhas. Uma vida sem poder, meu irmão, é estranho, não é um evangelho normal. Uma vida sem o favor de Deus, alguma coisa não está batendo, alguma coisa tem que ser revista. Faz parte o favor de Deus. E se o favor de Deus é usado para autopromoção, o favor de Deus está sendo usado de maneira errada. E isso vai gerar dano. Então a gente tem que estar sempre se avaliando. Amém? Queria falar um pouquinho sobre amadurecendo nas adversidades. Então eu falei do favor de Deus, que é no momento onde você está recebendo aplausos, que na verdade são para Cristo. E Cristo em nós, esperança de glória. Glória para quem? Glória para Ele. Amém? Amém? Eu me lembro uma senhora, né? Ela tinha um câncer e o câncer comeu um pedaço do fêmur dela, bastante assim, né? Ela andava mancando muito. E aí eu orei para a perna dela crescer, né? E a perna dela cresceu. E ela ficava berrando: que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É Cristo em nós. Favor de Deus. Manifesto ali, ó. Manifesto de maneira real. De forma que Deus seja glorificado. Amém? E nas adversidades? Como é que a gente lida com as adversidades, né? Também vai nos levar a algum lugar. Êxodo 13:17 diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Então, aqui basicamente é o seguinte: o povo está saindo de estavam há 400 anos no Egito e bastante tempo escravo. E eles estão saindo dessa condição de escravos, Deus está conduzindo eles, e no meio do caminho tinha uma guerra, na frente deles, e eles não estavam preparados para aquela adversidade. O que Deus fez? Deus estava conduzindo eles, e Deus conduziu eles e falou: vou passar ao redor, porque eles não estão preparados para essa adversidade.
Agora Deus é que estava lutando a batalha deles o tempo todo. Deus é que estava dando vitória para eles. Eles saíram do Egito na mão forte do Senhor. Mas Deus sabia que eles tinham que cumprir alguma função na batalha, a qual eles teriam medo. Então o Senhor escolheu outro caminho, para que eles, vendo a batalha, não se desencorajem e voltem para o mundo, voltem para o Egito. Quantas pessoas escolhem voltar para o Egito porque não sabem lidar com o conflito, né? Deus levou eles através do desvio, para eles não terem que lidar com algo que eles não estavam preparados. Porém, um pouco de tempo com Deus, depois, ou melhor, 4 capítulos depois, Deus conduz eles na direção da batalha, porque eles já estavam preparados para a vitória, que já estava pronta desde o início. E assim, irmãos, não existe assim, tem uma grande guerra entre Deus e o diabo. Não, não tem. O diabo é criatura, irmão. O diabo é criatura. O diabo tem uma agenda que ele fica tentando implantar. Mas eu já vi o fim do livro, e essa agenda dele rodou. Quando a gente escolhe medo ao invés da fé, a gente viola também o design de Deus nas nossas vidas, porque a gente foi desenhado para a fé. A gente se esquece que a adversidade e o conflito também glorificam a Deus, também demonstram o poder de Deus sobre as nossas vidas, a sua presença. Jesus triunfou sobre o poder da morte, amém? E quando você ora para uma pessoa enferma, essa pessoa é curada, esse poder da ressurreição de Jesus é demonstrado através da sua vida. Quando você lida com conflitos na sua cabeça e você vence essa batalha, o poder de ressurreição de Jesus é demonstrado através da sua vida. E aí tem a passagem que o Senhor falou para mim. Fica mais tempo nessa passagem. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia, Marcos 4, 35, 40, ou ligasse ela. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, versículo 35, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Esses versículos demonstram o nível de maturidade dos discípulos. Esses versículos demonstram o nível de maturidade dos discípulos que andavam com Jesus, que viam sinais, milagres, acordavam com Ele, viam lá as maravilhas do Senhor face a face. O que Jesus disse para eles? Passemos para o outro lado. Amém? E aí a tempestade se levanta e começa a encher o barco de água. Eu não sei, alguém aqui já teve no meio do oceano uma tempestade? Já teve? Eu também já tive. E você que já teve numa situação dessa, eu também já tive, né?
E eu consigo me colocar no lugar deles e eu penso assim, bom, esse medo é legítimo. Os caras estavam com medo de morrer. O mínimo de raciocínio lógico, você começa a ver teu barco fazendo água, fazendo água, fazendo água, fazendo água, fazendo água. E você fala para o pessoal, tem mais caneca aí para a gente jogar água para fora? Não, Pedro, acabou. O que resta para a gente agora? Eles estavam com medo de morrer afogado, gente. Eu já tive esse medo. Mas o que Jesus falou para eles? Jesus falou, passemos para o outro lado. Não foi isso que Jesus falou? E eles acordam Jesus e dizem, você não se importa que a gente vai morrer? Você não está se importando com o problema que eu estou vivendo? Você não está se importando com a minha dificuldade? Com o meu problema financeiro? Com o meu problema com a minha família? Com o meu problema emocional? Você não está se importando? Você não está se importando, Jesus? Eu me lembrei hoje, né, quando era criança, muito novinho, eu tinha um... Não, deixa, eu vou passar para outra coisa, senão eu vou entrar numa história diferente. Matamos esse coelho, pronto. Eles acordam Jesus, né, e dizem, por que você não se importa? Jesus se levanta, Jesus repreende a tempestade. E depois Jesus pergunta para eles, vocês não têm nenhuma fé? O ponto é o seguinte, se eu orar para Jesus fazer alguma coisa, né? Qual é a minha expectativa? Que algo vai acontecer, amém? O que os discípulos fizeram? Eles foram lá orar para Deus, né? Jesus é Deus, e eles foram lá orar para Deus. Deus, a gente está morrendo! Acorda aí! Jesus respondeu a fé deles, não foi? Jesus respondeu a oração deles, aquietou a tempestade, e aí ele pergunta, vocês não têm fé? Meu irmão, isso me choca, porque eu provavelmente teria feito a mesma coisa. Eu falei assim, mas eu orei. Porque eu penso, né? Se eu orar crendo, foi isso que eu aprendi. Se eu orar crendo, algo vai acontecer, é normal. E o que eles fizeram? Foram lá e oraram a Jesus, oraram para Deus. E algo aconteceu. E aí Jesus vira para eles e fala, vocês não têm fé? Como assim? Mas não era por isso que Jesus estava advertindo eles, não pela oração deles. Porque tem momentos sim que eu viro para Deus e falo, Deus, socorro. Ele estava advertindo eles porque eles não fizeram o que Jesus faria no sapato deles, no lugar deles. Que nesse caso era repreender a tempestade. Que nesse caso aqui era chegar lá com autoridade e repreender a tempestade. Que nesse caso aqui era lidar com o obstáculo à vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus nessa história? Qual era a vontade? Qual é a vontade? Quem falou? Passar para o outro lado. É isso, a vontade de Deus era passar para o outro lado. Se levantou um obstáculo diante deles. Então, diante da vontade de Deus, a expectativa do Senhor para nós é: a gente vai chegar do outro lado. Deus falou, Deus disse. E se Deus disse, irmão, você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus e ela é boa, perfeita e agradável. A adversidade, sob a perspectiva do diabo, é tentar te tirar do rumo certo daquilo que Deus falou. Deus falou.
A serpente no jardim do Éden. O diabo com Jesus na tentação lá no deserto. Qual foi a última coisa que Jesus escutou antes de ir para o deserto, em Mateus capítulo 3, versículo 17, se eu não me engano? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Qual foi a primeira coisa que Jesus ouviu do diabo na tentação do deserto? Se tu és o filho de Deus. Então qual é o trabalho do diabo? Eu creio que o diabo trabalha com dois objetivos. O primeiro é questionar, colocar dúvida naquilo que Deus disse. Tentar colocar dúvida naquilo que Deus disse. Tentar tirar você da rota. Ele faz com isso conosco o tempo todo. A segunda estratégia de Satanás é tentar colocar dúvida em quem você é. Quem você foi chamado para ser como nova criatura. Quem você é como filho de Deus. Porque quando o diabo consegue trazer dúvida em uma dessas duas áreas, é porque a gente tirou um dos pés, a gente tirou da rocha inabalável. Um dos pés a gente tirou. Quando os discípulos vão lá e acordam Jesus, nenhum deles estava pensando, mas por que a gente vai fazer isso? O Senhor falou que a gente vai passar para o outro lado. Jesus dormiu no meio da tempestade. A tempestade não conseguiu abalar Jesus. Ele não estava nervoso com a habilidade dos discípulos de lidar com a adversidade, porque ele já tinha preparado o caminho para a vitória. E Jesus dormiu no meio da tempestade, porque a paz que estava dentro dele era muito maior do que a tempestade. Aonde ele habita não tem tempestade. E ele prova isso, liberando a realidade que estava dentro dele para fora. Falando, paz seja nesse lugar, e a tempestade, o obstáculo teve que sair. Que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus estava ali? Que lugar é esse que ele habita? Que lugar é esse, irmãos? Que faz com que no meio da adversidade, no meio das lutas, no meio do problema, no meio das perdas, no meio da traição, no meio das dúvidas, né? Aquelas dúvidas que você fala, puxa, mas eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Eu não estou entendendo. Quantas vezes eu falo isso para Deus? Eu falo assim, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Mas que lugar é esse? Paulo nos dá uma dica. Em Éfesos capítulo 2, que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Você tem uma chave, você tem um acesso. Você já está assentado nas regiões celestiais. A gente precisa aprender a desfrutar disso. Eu estou tentando aprender isso também. Estou nesse processo. A tragédia disso tudo é que estar assentado nas regiões celestiais virou uma doutrina, enquanto na verdade deveria ser uma experiência. Porque uma experiência te leva, uma pequena experiência te leva a um estilo de vida. Quando Jesus vira e fala assim, venham e bebam dessa água, né? Ele não fala isso? Toma um gole, experimenta aqui, toma um golinho dessa água. E aí no versículo seguinte ele diz assim, e quem crer em mim, rios de água viva fluirão. Meu irmão, é isso, um golinho dessa água, uma experiência nas regiões celestiais, pode impactar sua vida para sempre, para que você possa experimentar um estilo de vida do reino de Deus. Esses momentos de adversidade que a gente passa são oportunidades para que a gente possa criar um estilo de vida do reino de Deus. E não apenas reproduzir uma religião.
As regiões celestiais são um estilo de vida, né? E a gente tem que aprender a experimentar isso, porque então, diz Romanos 12:2, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis... Experimenteis. Para que a gente possa experimentar. É para experimentar. Mas como é que eu vou ser transformado? Como é que eu sei que a minha mente está transformada? Isso não é difícil. É quando o impossível é perfeitamente lógico na sua vida, na sua linha de raciocínio. Uma pessoa ressuscitada dos mortos, perfeitamente lógico. Jesus falou. Aí eu estava numa igreja, eu e Fernando Bastos. A gente foi lá abençoar a vida dos irmãos e tinha havido, eu estava me lembrando desse caso ontem, eu já tinha até esquecido disso, né? Saí com os irmãos muito queridos e amados. E eu estava contando para eles essa situação, né? Uma situação trágica, né? Mas, enfim. E aí eu estava lá, ministrei na igreja, era bem tarde, e um senhor tinha falecido, tinha sido assassinado. E aí um pessoal lá da igreja falou: puxa, que bom que eles estão aqui, é da Escola Sobrenatural. O velório vai ser daqui a pouco. Vocês podem orar. Jesus não falou que tem que ser o pessoal da Escola Sobrenatural não, tá, gente? Ele falou que vão, né, pregam o evangelho do reino, curem os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. E aí estava lá, eu falei, claro, perfeitamente lógico, perfeitamente lógico, perfeitamente lógico, irmãos. Perfeitamente lógico. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E a minha reação, eu e o Fernando Baixo lá. A gente chegou lá e veio um pastor lá que a gente não conhecia, olhou e falou assim: puxa, isso aí vai ter que ser um milagrão. Eu falei: meu irmão, milagre é milagre, né? E a gente fez o nosso papel. Era um servo do Senhor e não ressuscitou. Mas a gente fez o nosso papel. A pessoa passa por você, ela está enferma. O que você acha? A Bíblia diz: Cristo em nós, esperança de glória, amém? E como é que Deus vai ser glorificado? Se a gente acha que as coisas são difíceis para Deus. Se a gente põe dúvida em quem nós somos ou no propósito de Deus. Uma experiência simples, né? Muda a nossa capacidade de glorificar a Deus. Por exemplo, quando Deus te dá paz numa circunstância diversa, Ele está te dando uma chave para acessar um lugar que não tem nada a ver com aquela circunstância. Amém? Seja no favor de Deus, seja numa adversidade do diabo, nosso alvo não é a autopromoção, mas ser a melhor representação de Cristo que a gente puder ser. Favor e adversidade são incríveis oportunidades de demonstrar o amor e a bondade de Deus. Na tempestade, a gente leu ali, tiveram vários barcos que também entraram dentro da água e também deviam estar passando sufoco, e eles também foram beneficiados. Amém? O objetivo é que eu experimente o favor de Deus, a graça dele no meio da adversidade, mas que eu experimente a presença dele e nunca mais seja a mesma pessoa. Tempo com Deus é tempo de mudança. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema.
Meu irmão, que fé é essa? Rasa, que é construída hoje. Tem um filme, né? Eu já estou terminando, um documentário que é do lobo, Ovelhas entre Lobos. Fala do crescimento do evangelho no Irã. E aí nós estamos falando o seguinte, que o pai, a mãe e a filhinha se converteram. Entra a polícia religiosa, estupra a mãe, estupra a filha, mata o pai. E uma dessas famílias foi levada, né, para uma igreja, foi tirada do Irã às pressas, foi levada para os Estados Unidos. E quando a mulher entrou na igreja nos Estados Unidos, uma igreja bonita, bacana, um louvor incrível, bons assentos, ar-condicionado, um lugar legal, pessoal, gente boa. E quando ela começou a ir naquela igreja, ela falou, cara, eu quero voltar para o Irã. Eu quero voltar para o Irã. Isso é o evangelho? Eu quero voltar para o Irã. Que fé que precisa para você estar na frente de um portão, teu filhinho está do seu lado, você está com a mão dada para ele, e você fala para ele assim: filho, vai doer só um pouquinho, mas a gente já vai chegar em casa. E os caras abrem aquele negócio, e eles eram jogados nas arenas, cheios de leões. E o pessoal está falando justiça de Deus, que pese a mão de Deus sobre esses iníquos. Vai ver o que é justiça de Deus, irmão. Vai ver, vai entender o que é justiça de Deus. Vai entender o que é você orar por quem te persegue. Vai entender amar quem te odeia, quem te detesta. Eu estava lendo esses dias um livro muito interessante, e ele falava da expansão do evangelho na Europa, né? No século V ou VI, eu não me lembro agora, e veio da Irlanda, né? Um movimento muito grande dos monges, e o que aconteceu de fato foi que Deus fez justiça na Irlanda. Foi isso que aconteceu, porque na Irlanda, sabe o que tinha lá? Piratas, assassinos. E um dos monges foi capturado por esses piratas. E depois eles libertaram ele, mas ele escolheu ficar lá e começou a pregar o evangelho para aqueles homens. E eles deixaram de ser piratas, porque a justiça de Deus foi feita naquele lugar, através da vida de um homem. Jesus é a justiça de Deus. Tem o tempo do juízo, irmão. Tem o tempo do juízo. Ninguém vai escapar dele. Tem o tempo do juízo. Tem o plantar e colher? Claro que tem. Fiz campanha para o Bolsonaro. Orei para que ele ganhasse. Ganhou o outro. Irmão, a Bíblia é clara. Ora pelos governantes. E é o que eu faço. Eu vou terminar com isso, né? A palavra de Deus sempre vai atrair oposição. A palavra que Deus falou no seu coração, o destino que Deus te deu, que traçou na sua vida, quando Deus fala algo no nosso coração, sempre atrai oposição, meu irmão. Isso é normal. Isso é uma vida normal. Está escrito em Mateus 13, 20 e 21. Diz assim: ao que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. A palavra de Deus atrai oposição, meu irmão.
O favor de Deus, que gera impacto, atrai oposição. Isso é normal. Isso é uma vida normal. Por isso, Paulo fala: combati o bom combate, guardei a fé. O justo viverá pela fé. Você quer viver pelo que você vê? Você quer viver pelos jornais que você enxerga? Você quer viver pelas notícias? Eu tenho me afastado de um monte de notícia, porque aquilo contamina. Mas a palavra de Deus, ela deve ser tão valiosa para nós que a gente deve guardar ela num lugar seguro. Guardar ela nos nossos corações. Amém? A gente deve proteger essa palavra que nos foi dada. Eu tenho palavras que foram dadas sobre mim, sobre a minha esposa, sobre a minha família. Eu tenho palavras. E o meu alvo é proteger essa palavra, confiar nela. E é interessante que às vezes você olha assim, certas situações, você pensa, puxa, Deus me deu uma palavra, né? E às vezes você olha e você fala, puxa, mas eu não pareço que eu estou mais perto disso acontecer. Mas o meu objetivo é proteger essa palavra que Deus me deu. O meu alvo é proteger as promessas de Deus que Deus me deu no meu coração, confiar nelas. Porque elas vão ser uma bússola na minha vida. Elas vão me ajudar a botar o leme no lugar certo e confiar no Senhor, andar por fé e não por vista. Amém?